Bem-vindos à casa de Deus. Convidamos a igreja a ficar de pé. Nós vamos louvar o nome do Senhor, dizendo para Ele que é sempre tempo de louvá-lo. E como disse, hoje, muito especialmente, aniversário da nossa igreja, vamos estar louvando a Deus pela existência desta igreja. O Senhor habita no meio dos louvores do povo de Israel. Palavra de Deus, vamos louvar o seu nome. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, que sua glória encherá esse lugar. Aleluia, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Aleluia, vem louvar.
Deus Santo e Eterno, estamos, Senhor, na Tua casa nesta noite, para prestar a Ti o culto que somente a Ti nós devemos. Por isso, ó Deus, nesta hora, nós Te suplicamos, Senhor, que Tu estejas aceitando o nosso louvor, a nossa adoração, que estejas, Senhor, ouvindo as nossas orações, e Te suplicamos também, ó Deus, que Tu fales através da Tua palavra aos nossos corações. Nós Te pedimos, ó Deus, que este culto seja um culto agradável a Ti, em espírito e em verdade, pois nós o celebramos na beleza da Tua santidade. Somos imperfeitos, incapazes, mas pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho, que toca nos nossos lábios e faz com que possamos, ó Deus, nos atrever a buscar a Tua face, em culto, em adoração. Aperfeiçoa-nos, Senhor, na nossa adoração, no nosso louvor a cada dia. Humildemente nós Te agradecemos pela oportunidade que Tu nos dás de mais uma vez estarmos na Tua casa para Te adorar. Obrigado por todos aqueles que vieram. Tome em Tuas mãos os que ainda estão a caminho, e tome em Tuas mãos também os que não puderam vir por um motivo justo. Derrama a Tua graça sobre todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda de pé, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho segundo o relato de João, capítulo de número 17. E nós vamos estar fazendo a leitura dos versos de 1 até o verso de número 26. Evangelho de Jesus Cristo, relato de João, capítulo 17, e os versos de 1 a 26. Se você tem aí a Bíblia no seu celular ou no seu smartphone, nós usamos a versão revista e atualizada da Palavra de Deus. João, capítulo 17, de 1 a 26. Leitura alternada. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica Teu Filho, para que o Filho Te glorifique a Ti. E a vida eterna é esta, que Te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de Ti. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de Ti. Pai Santo, guarda-os em Teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Mas agora vou para junto de Ti, e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos.
Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, a sua palavra. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Estamos comemorando os 39 anos de organização desta igreja e, como disse no início, na abertura, os 45 anos do estabelecimento do trabalho presbiteriano na cidade de Ananindeua. E para este momento nós vamos ter uma oração de gratidão a Deus. Vou pedir para que o irmão que eu vou indicar, ele vai ficar de pé, e vou pedir ao nosso junta diaconal que, por favor, leve o microfone para o vice-presidente do conselho da nossa igreja, o presbítero Manuel Rodrigues de Souza. Ele vai ficar de pé e nesta hora ele vai orar, agradecendo a Deus pelos 39 anos de organização desta igreja. Vamos orar a Deus. Pai querido, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia que começou, por mais este culto, Senhor, que alegramos com os dias, Senhor, que foi colocado até então. Hoje comemoramos 36 anos de existência só neste local, mas tu, Senhor, tem nos colocado a nossa fidelidade, Senhor, e muito mais seremos, Senhor, recebidos por Ti. Dá-nos, Senhor, a presença de todos aqueles que têm estado conosco, Senhor, e a alegria, Senhor, para os nossos corações, que aqui estejamos, Senhor, por mais meses e mais dias e completarmos mais anos de vida neste lugar. Já sou de uma idade maior, mas tu, Senhor, tem me conservado, Senhor, diante de toda essa igreja, Senhor, como um líder que fui eleito, Senhor, mas me sinto, Senhor, alegre por isso, e que mais te peço que me dê muita saúde, Senhor, para continuar trabalhando neste local, Pai. Agradecemos, Senhor, pelos irmãos que têm comparecido, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para dizer, Senhor, que Tu és um Deus puro e verdadeiro, um Deus que criou os céus e a terra e nos trouxe, Senhor, até então, Pai. Nós somos felizes, Senhor, porque Tu tens nos conservado, Senhor, como pessoa diante deste momento, Senhor, muito alegre, Senhor. Sou alegre, Senhor, porque convivo contigo, Senhor, e tenho uma família maravilhosa, Senhor,
tem me dado apoio, família física e espiritual. E assim, Senhor, te peço que esteja, Senhor, nos dando entendimento, sabedoria, Senhor, para não fugirmos, Senhor, a Tua palavra, porque somos só a Tua palavra, Senhor, é que nos sustenta, é que nos alimenta, Senhor. Não viemos aqui, Senhor, para assistir o culto, mas para compreender aquilo que vai ser dito e aquilo que já foi dito até nesse momento, Pai. Continuaremos contigo, ó Deus, por toda a nossa vida, Pai, até que Tu volte. Aí eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos fazer nesse instante, a igreja pode permanecer assentada como está, uma litania responsiva, que fala sobre os 39 anos da nossa igreja. A parte do dirigente, o pastor vai estar falando, e a parte da igreja. Somos uma igreja reformada. Somos uma igreja conservadora. Somos uma igreja tradicional. Somos uma igreja histórica. Somos uma igreja confessional. Nesses 39 anos, nossa igreja pode afirmar: somos primeiramente cristãos, salvos por Jesus Cristo, e a Ele seguimos e servimos. Depois, presbiterianos, crendo que Deus nos colocou aqui para atuarmos no seu reino e levar a sua palavra para a salvação de muitos. Cremos que o Senhor
dentro de seus infalíveis planos, plantou esta igreja nesta cidade há 39 anos, para que aqui o reino de Deus fosse anunciado e vivenciado por nossas famílias. Louvado, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, glória e adoração. Aleluia e amém. Esta é a nossa afirmação de fé desta noite comemorativa dos 39 anos de organização desta igreja, contribuindo com seus dízimos e ofertas para a manutenção da obra de Deus nesta localidade, como já acontece há 39 anos. Mas se você que nos visita quiser participar, também não é proibido, afinal de contas, a obra é de Deus. Vamos louvar a Deus. Enquanto louvamos, viremos ao gasofilácio trazer o nosso dízimo, a nossa oferta, se for o caso de você estar participando conosco nesta noite. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Seu próprio corpo me santificou, um sacrifício que a muitos aperfeiçoou. Nada que eu possa dar a ti cobre o teu favor, mas aceite o dízimo que devolvo com amor. Ao ofertar seu próprio corpo me santificou, um sacrifício que a muitos aperfeiçoou. Cobre o teu favor, mas aceite o dízimo que devolvo por amor. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Não é pelo pecado, nem por avareza, de que abençoado sou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, primeiramente por esse mais um dia, Senhor, que o Senhor nos permite estar até aqui, Senhor Deus. Agradecemos por todas as tuas bênçãos, por tuas consolações, Pai, que até aqui, Pai, nos sustentou, nos guardou, Senhor Deus. Queremos agradecer, Deus, Pai, pelo povo, Pai, que conseguiu chegar até aqui, Senhor, o Senhor permitiu chegar até aqui. Pedimos tuas bênçãos também pelas que não puderam estar aqui, Senhor Deus, Pai, hoje. E queremos também agradecer a Ti, Senhor Deus, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas que estão depositadas aqui, Senhor Deus, Pai, hoje. Queremos agradecer a Ti por tudo, Senhor Deus, e pedir, Senhor Deus, Pai, que prepare a nossa mente, o nosso coração, Deus, Pai, para ouvir a Tua palavra, Deus, Pai, que vai ser ministrada daqui a pouco, Senhor Deus, Pai, que possamos em algum momento, Senhor, por alguns momentos esquecer, Pai, te preocupar
passou no dia a dia, Senhor, e focar apenas no conhecimento, Pai, de Ti, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Convidamos a igreja a se colocar de pé. Vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 17. Um só corpo, um esforço comum que alimenta, que a vida incendeia. Oh, que todos possamos ser um, a fim de que o mundo creia. Com tudo que temos ouvido, vivido, aprendido e visto, sabemos o mundo perdido, unidos no corpo de Cristo. Sem trabalho, oração em comuns, libertemos o povo que anseia. Oh, que todos possamos ser um, a fim de que o mundo creia. Com tudo que temos ouvido, vivido, aprendido e visto, salvemos o mundo perdido, unidos no corpo de Cristo. Sem Jesus o sucesso é nenhum, com Jesus a vitória se alteia. Oh, que todos possamos ser um, a fim de que o mundo creia. Com tudo que temos ouvido, vivido, aprendido e visto, salvemos o mundo perdido, unidos no corpo de Cristo, unidos no corpo de Cristo. Assentar, irmãos e irmãs. Momento de nós estarmos despedindo as nossas crianças. As crianças até 8 anos, dependendo do tamanho até 9, elas vão estar saindo agora. E tia Tatiane vai estar com as crianças. Ela virá aqui à frente. Você pode mandar o seu filho, a sua filha até essa idade, mesmo que seja pequeno, não tem problema, pode trazer. E se houver alguma dificuldade, você que nos visita, né, se às vezes a criança não conhece, né, mas de qualquer forma, a mamãe pode trazer a criança, tá? Ou o papai, e só não vai poder ficar lá, tá? Porque aí não pode ficar, os pais não podem permanecer lá. Mas se tiver alguma dificuldade, venha, leve eles até lá e em seguida eles voltam. Muito bem. Nós vamos estar orando pela nossa irmã Tatiane, pelas nossas crianças também, que vão estar agora com uma mensagem da palavra de Deus própria para a linguagem delas, enquanto nós vamos ter a mensagem aqui no templo para nós. Ó Deus, agora nós te suplicamos que Tu estejas abençoando a mensagem da Tua palavra nesta noite aos nossos corações. Pedimos que Tu trabalhes no coração das nossas crianças, da nossa irmã Tatiane, que vai estar ministrando, levando a Tua palavra, Senhor, ao coração delas. Nós te pedimos também por nós que vamos ficar no templo, para que Tu fales ao nosso coração, Tu edifiques a nossa vida através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, a tia Tatiane e a tia Maria do Carmo também vai estar. Maria do Carmo é a nossa estagiária lá no departamento infantil. Meus amados irmãos e minhas irmãs, para que todos sejam um. Eu particularmente gosto muito desse texto. Aliás, alguém vai dizer assim, mas pastor, toda vez que o senhor abre a Bíblia, o senhor diz que particularmente gosta daquele texto. É verdade. Mas tem alguns que saltam assim à nossa mente, né? Ao nosso coração, falam mais de perto, né?
E esse texto da oração sacerdotal de Jesus, lá em João capítulo 17, ele mostra uma verdade tão importante para, na época, a futura igreja que estava chegando. Para nós hoje, a igreja que já está entre nós. Hoje nós já entendemos muito bem por que Jesus proferiu aquela oração sacerdotal antes de ir para o Getsêmani e depois a sua paixão. No capítulo 17, tem aí o verso 21, vou ler o 20 também para entendermos melhor o contexto. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Aí, olha nós aí, ó. Nós estamos aí no versículo 20. Aqueles que vierem a crer em mim, nós viemos a crer nele 2000 anos depois. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta palavra de Jesus, esse texto bíblico que faz parte da oração sacerdotal de Jesus, foi proferida num momento muito crucial, muito importante para a vida dos discípulos do Senhor. E em especial os seus apóstolos que estavam ali lado a lado com ele, pois já se aproximava a sua paixão, a sua morte e posteriormente a sua ressurreição e ascensão. Jesus sabia, entre outras coisas, que seria necessária a unidade da igreja, a unidade dos fiéis, mas que seria difícil manter esta unidade na diversidade do seu povo. O que se comprovaria nos episódios relatados lá em Atos capítulo 2. Então nós sabemos muito bem que Jesus estava fazendo a previsão do que haveria de acontecer e efetivamente aconteceu. E ainda na introdução, nós lembramos algumas coisas para a nossa realidade hoje. Hoje a falta de unidade é latente, ao passo que a competição é evidente. Me lembro, pastoreando uma determinada igreja, alguns anos atrás, uma irmã disse assim para mim: pastor, o bairro tal aqui na nossa cidade é muito promissor, é um bairro novo. Puxa, pastor, nós precisávamos começar um trabalho lá. Quem sabe um ponto de pregação, depois uma congregação e futuramente será uma igreja lá. E eu disse: olha, a sua ideia é muito boa, parabéns por essa visão que a irmã está tendo. Eu não sou aqui desta cidade, não conheço bem ainda, mas olha, é uma coisa interessante. Agora, nós vamos nomear uma comissão, vou conversar com o conselho, vamos nomear uma comissão e vamos fazer uma pesquisa lá no bairro, para sabermos quantas igrejas evangélicas tem lá, quais são essas igrejas, e vermos qual seria o local mais apropriado para nós estabelecermos um trabalho ali, um ponto de pregação da palavra de Deus ali. E ela disse para mim: mas pastor, precisa dessa burocracia toda? Não é só chegar lá e ir pregando? Não, irmã. Sabe por quê, irmã? Não vai adiantar nada. Se lá tem uma igreja evangélica X e a gente adquirir um terreno em frente à igreja e construir outra, para quê? Ué, a palavra de Deus está sendo pregada ali. Pode não ser uma igreja presbiteriana, mas é uma igreja evangélica, ou pelo menos reconhecidamente evangélica. E a gente vai fazer competição, concorrência? Vamos construir uma igreja em frente à outra? Como acontece aqui na nossa rua? Nós estamos aqui quando era mato, não tinha ninguém. Aqui não tinha nada. Os membros fundadores dessa igreja, só tem uma pessoa que ainda está viva entre nós, a irmã Norma, está com 88 anos, mas está numa cadeira de rodas, não vem mais à igreja. É testemunha disso, juntamente com os irmãos daquela época. E o que acontece? Aqui não tinha nada, não tinha igreja nenhuma. E a igreja presbiteriana começou aqui. E está aqui até hoje, pela graça de Deus, porque Deus confirmou o trabalho.
Agora a gente tem um monte de concorrente, em frente, do lado, do outro lado, em volta. É assim. A unidade da igreja, ela deveria ser buscada para evitar uma coisa absurda aos nossos olhos, competição. Mas é isso que tem acontecido. Mas Jesus tinha alertado, né? Depois, o denominacionalismo de hoje é fruto da reforma religiosa do século XVI. Para o bem ou para o mal, dependendo de como se encarar ou vivenciar. Certo dia alguém disse para mim que as denominações eram uma coisa abominável. E depois eu disse, olha, depende da visão que a pessoa tiver. Se as denominações forem encaradas como uma possibilidade de estar expandindo o reino de Deus sem competição, ela é ótima, ela é maravilhosa. Mas se for pensar por outro lado, poderá se transformar mesmo num problema sério e grave, que vai não promover a unidade, mas atrapalhar a unidade da igreja. E ainda, de um lado, o proselitismo, que leva muitos a se fecharem. De outro, o liberalismo sem controle e sem critérios, ou seja, ficamos vivendo nos extremos. Como, pastor, então ter unidade se um extremo quer uma coisa, o outro extremo quer outra? Então nós vamos pela via média, como dizia o filósofo Aristóteles na antiguidade. Vamos pelo centro, pelo meio, pelo equilíbrio. E esse centro, esse meio, essa via média, esse equilíbrio se chama Evangelho, Palavra de Deus, Escrituras. Nem muito ao mar, nem muito ao monte. No centro da vontade de Deus, no centro da orientação das Escrituras Sagradas, para não corrermos o risco de cair para um lado nem para o outro e de errarmos. Como então, pastor, se posicionar sobre esse tema para que todos sejam um? Vamos observar algumas coisinhas aqui rapidamente nesta noite. Em primeiro lugar, a unidade da igreja ela deve ser preservada. E para se preservar alguma coisa, nós temos que lutar por essa preservação. Não basta apenas querer, nós temos que nos esforçar para que essa unidade seja preservada. Como? E por que Jesus disse isso? Primeiro, porque ele sabia que era a garantia de segurança e continuidade da missão da igreja. Ou seja, quanto mais divididos estivessem os cristãos, mais dificuldades encontrariam para anunciar o evangelho da salvação. E hoje nós sabemos muito bem que isso é verdade e que Jesus estava certo mesmo. Quanto maior for a unidade, melhores os resultados. Quanto menor for a unidade, quanto menor for o entrosamento, maiores são as dificuldades. Depois Jesus sabia que viriam as tentações, as dúvidas, o cair da fé, o retorno ao mundo e a apostasia. E quem lê aí a palavra de Deus, quem conhece um pouco da história da igreja e quem já viu isso acontecer nos dias atuais, sabe que Jesus também estava certo de novo. Por que unidade? Por que sermos todos um? Porque quando um cair, um irmão cair da fé, pecar, nós estamos ali para ajudá-lo, nós estamos ali para ampará-lo. Não estamos ali para massacrá-lo e nem tripudiar sobre o seu pecado, mas estamos ali para estender a mão, para ajudar esse irmão a se levantar, a sair daquela situação difícil em que está vivendo. Então, por isso Jesus já previa que deveríamos ser um. Por quê? Porque estaríamos unidos, estaríamos juntos para termos condições de ajudar os que caíssem. Até porque a própria palavra, o apóstolo nos lembra que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Hoje foi aquele irmão que caiu, mas amanhã poderá ser eu, ou você, ou você. E precisaremos dessa unidade, de estarmos unidos, para podermos então ajudar
os que irão precisar de nós. E ainda, e quando o irmão ficasse fraco na fé e caísse, a unidade seria exercida então para ajudar o irmão na fé a se levantar. Em segundo lugar, Jesus fala aqui que é necessário também uma unidade de propósitos. Como é que nós vamos ter unidade de propósito se um quer ir para lá e o outro quer ir para cá e o outro para lá? Não vai chegar a lugar nenhum. Mas se unirem-se e todos tiverem um propósito, aí fica mais fácil. Aí são 3 pessoas que eu citei aqui no exemplo, em função de um propósito. E não 3 pessoas buscando propósitos diferentes, irregulares. E qual seria a proposta que Jesus coloca aqui para que todos sejam um? Iria promover a harmonia no seio da igreja de Cristo. Claro, com propósitos bem definidos diante de Deus e da sua palavra, a nossa harmonia é melhor, é maior, é mais prática. Os resultados são mais fáceis de alcançar, as dificuldades são mais fáceis de se vencer. Mas em desarmonia, cada um querendo fazer do seu jeito, não se chega a lugar algum. E ainda, uma unidade prática que implica na ação do Espírito Santo, visando o testemunho coerente da fé cristã pela igreja no mundo. Para que todos sejam uma unidade prática. Lá em Efésios capítulo 4 e os versículos 1 a 6, Paulo, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Para que todos sejam um, para que todos tenham então propósitos iguais, definidos, idênticos. Não é para que todos sejam iguais, e nem muito menos idênticos, mas que o propósito, os objetivos para serem atingidos, sejam comuns a todos. Em terceiro lugar, irmãos, Jesus diz que devemos ser a igreja, para que todos sejam um, é a unidade da família de Deus, cujos membros devem ter os mesmos desígnios, alvos comuns, ou todos são importantes. Todos. Não há ninguém que seja mais importante do que o outro, ou melhor do que o outro, não. Cada um tem os seus desejos, os seus sentimentos que são canalizados para juntos, dentro da vocação, como lemos ainda agora lá, quando Paulo fala que fomos chamados, Paulo fala lá em Efésios 4, nós possamos estar desenvolvendo o reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Todos são importantes na igreja. Desde a criancinha menorzinha, bebezinho de colo, até o mais idoso da igreja. Todos têm o seu valor e a sua importância. E isso que Jesus fala aqui, e ele fala isso no texto, né? É um prenúncio da unidade da família celestial, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele cita aí no versículo 21 do texto que lemos, exatamente isso. Que assim como eu e o Pai somos um, vocês sejam também um em nós. Então, a Trindade é uma só, não tem diferença. São 3 pessoas distintas, mas de uma mesma essência. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês são pessoas diferentes, são pessoas totalmente diferentes, mas vocês em Cristo precisam ser um só, uma só. Um só desejo, um só sentimento. Em quarto lugar, o objetivo da unidade. Primeiro, testemunho ao mundo de que é possível sim, unidade na diversidade. Falei no domingo passado sobre comunhão, perfeita.
a comunhão que a gente encontra quando existe unidade na diversidade. Quem estava aqui deve se lembrar do sermão de domingo passado. Eu trouxe aqui uma ilustração muito interessante sobre essa questão da importância de cada um e dessa realidade, né? Era uma vez uma escola para animais. Os professores daquela escola tinham certeza que possuíam um programa de ensino melhor possível, inclusivo. Porém, por algum motivo, os alunos, os animais, não iam bem naquela escola. Alguns problemas foram detectados. Primeiro, o pato, que era a estrela da classe de natação, era o melhor da classe. Porém, na aula de subir em árvores, ele não conseguia subir em árvores. Aí o macaco foi observado que ele era excelente subindo em árvores. Olha, nota 10 na aula de subir em árvores. Mas ele só tirava 0 em natação. E os professores começaram a observar e ficaram preocupados. Os frangos, eles se destacavam nos estudos sobre grãos. Mas, quando chegava a hora da aula de subir em árvores, eles acabavam, cada um indo para um lado, e todo mundo ia passar do diretor para ser chamado a atenção. Na aula de corrida, na aula de educação física, os coelhos eram sensacionais nas corridas, ganhavam todas, só tiravam 10. Mas, quando chegava na aula de natação, só tiravam 0 também. O mais triste de tudo foi quando viram que as tartarugas, que depois de vários exames e testes preocupados que estavam com o desempenho das tartarugas, elas foram diagnosticadas como tendo atraso de desenvolvimento. Elas eram lentas demais. Estavam com algum problema certamente muito sério. De fato, elas foram enviadas para uma classe de educação especial bem longe de lá, para ficarem afastados numa toca de esquilo. A pergunta que se faz no final aí dessa escola muito estranha é a seguinte: por que acontecia isso? Porque os professores e diretores daquela escola não sabiam o que é unidade na diversidade, que é o privilégio de conviver com as diferenças. Eu, quando comecei meu ministério, meu caro seminarista Gabriel, há mais de 40 anos atrás, né? Eu sempre pedi a Deus que eu nunca queria pastorear uma igreja onde as pessoas só balançavam a cabeça, como se fossem máquinas, né? Eu sempre vi na igreja a diversidade, mas sempre vi a possibilidade da unidade na diversidade e conviver com as diferenças. Ainda como objetivo da unidade, ela é mistério de Deus, porque é ponte para a conversão de muitos. Como é que pode as pessoas daquela igreja, tão unidas, tão firmes, tão coesas, com tanta comunhão, quando são pessoas tão diferentes? Tem ricos, tem pobres, tem pessoas que têm carro, tem que não tem que vai de bicicleta, tem que vai a pé, tem que vai de Uber, tem de tudo. Tem gente alta, tem gente baixa, tem gente magra, tem gente de várias origens. Não são todos iguaizinhos, perfeitinhos, certinhos, não. É porque nós aprendemos em Cristo a conviver com as diferenças. Nós aprendemos em Jesus a entender que todos são importantes e a valorizar a todos. E muita gente se converte por isso. E por que acontece isso, pastor? É um mistério de Deus, insondável. E ainda, as lutas internas e os conflitos são as pedras de tropeço e elas devem ser sempre evitadas. Conclusão, são 3 as características principais da unidade da igreja. Primeiro, a unidade mantida
na diversidade. Segundo, a unidade espiritual. E terceiro, a unidade buscada em qualquer circunstância, vivenciada e preservada. Esta igreja presbiteriana de Ananindeua já passou por situações aqui, os mais antigos sabem, os mais novos não, porque chegaram agora, há poucos anos para cá, mas já passou por um momento difícil, e que ela só está aqui hoje, ainda filiada à Igreja Presbiteriana do Brasil, porque ela conseguiu, com muita dor, com muitas lágrimas, manter essa unidade, porque não foi fácil a diversidade e as circunstâncias que viveu. Eu sei, porque eu era pastor do presbitério de outra igreja e sei de tudo o que aconteceu. A glória de Deus, acima de tudo, é que deve ser buscada. Então, busquemos sempre essa unidade, pela glória de Deus. E que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos, irmãos e irmãs, nos colocar de pé. Estamos chegando ao final do nosso culto. Lembrando aos que nos visitam que o Conselho decidiu retornar às atividades no mês de junho. E até o final de julho, nós estamos com os nossos cultos em horário mais reduzido, uma liturgia menor, e também não estamos usando o ar-condicionado, pelo que peço as nossas desculpas, pelas questões de saúde e recomendações das autoridades. Mas o Conselho já reuniu esse mês e, pela graça de Deus, as coisas já estão melhorando, esperamos que melhore mais, né? Mas nós vamos estar, se Deus quiser, no próximo mês já retornando à utilização do ar-condicionado, né? Eu trouxe até o meu paletó, mas eu confesso, não tive coragem. Fiquei com medo, deixei lá no gabinete. Não tive a coragem do presbítero Santos. Eu fiquei com medo de virar um crente sorvete, derreter aqui. Vamos louvar a Deus. O hino é um hino tradicionalíssimo, é do século XVIII, mas é lindo e fala exatamente da unidade da igreja, todos, para que todos sejamos um. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouviram a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. João 10:16.
desejar a todos uma semana abençoada, uma semana de muita paz. Continuamos recomendando o possível a ausência do convívio social maior, né? Continuamos ainda com a pandemia, tomemos cuidado, usemos as nossas máscaras e estejamos sempre apenas fazendo aquilo que for necessário ao deixarmos os nossos lares. Eu quero registrar a presença do presbítero Heriberto Rodrigues. Ele está lá no último banco, morrendo de calor, e ele é secretário executivo do nosso sínodo aqui da região, que vai lá de Altamira, Santarém até Dom Eliseu, e também é secretário executivo do Presbitério Metropolitano de Belém, ao qual a nossa igreja pertence. Agradecemos a presença do irmão, não sei se veio oficialmente em nome do presbitério, mas seja bem-vindo, Deus abençoe. Muito obrigado pela presença entre nós. Deus continue abençoando o nosso concílio e as igrejas e congregações que dele fazem parte. Vamos receber a bênção de Deus, não nos esqueçamos, depois do culto, olha os abraços, olha os beijos, cuidado, não é? Nós vamos estar recebendo a bênção então, e logo após vamos ouvir o pós-lúdio e as informações aí importantes no Data Show para a vida da igreja para a próxima semana. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, as bênçãos e o poder do Espírito Santo repouse sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje, aqui e agora e eternamente. Assentai-vos, irmãos e irmãs.